E aí pessoal, beleza? Aqui fala é o canal Tech Tutoriais. Hoje eu vou estar ensinando como baixar GTA San Andreas para PC completo, crack, mais tradução. Bora lá então. Vocês veem que nesse link eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Clique em download. Fecha. Vocês vão precisar de uma conta aqui. Agora dá pra mostrar minha conta, deixa eu ver, Twitter, Facebook, ou pode ser conta do ForShared, pra quem tiver aí. Vocês cliquem em Free Download, esperem 20 segundos. Vamos esperar aqui. Tô começando o canal aí, meu microfone eu não troquei ainda. Eu uso o microfone na webcam, às vezes ele tá bom, às vezes ele tá ruim. É porque é entrada USB, então eu não sei qual que é melhor. Entrada de pino ou USB. Então começou o download. Vocês esperem aqui. O download é rapidinho. Eu vou cancelar porque eu já tenho. Então deixa eu fechar aqui. Então vem aqui, extrai a pasta, extrai esse aqui, extrai esse aqui. Pronto. Aí vocês excluem esse e esse. Esse aqui é o arquivo torrent. Vocês abrem ele para quem tiver o torrent. Abra ele, para quem não tiver. Eu vou deixar o link na descrição para baixar. O torrent que você está adicionando já está na lista de torrents. Você deseja carregar rastreadores a partir dele? Não. Para mim está dando esse problema porque eu já tenho ele baixado aqui, ó. Eu já tenho ele aqui, ó. Então, normal, vocês abrem ele, vai começar o download e espera baixar. Depois que baixar, vocês instalam ele certinho. Cadê? Aqui o arquivo ISO. Abra ele. O Daimontoso eu vou estar deixando na descrição do vídeo também. Link do download. Executar install. Vai dar play. Aqui pra mim tá play, só que pra vocês vai dar install. Install GTA San Andreas. Vocês apertam ali. Next. E vai dando next. Aí vai aparecer um negócio pra tu aceitar, tu aceita. Aí vai next, seleciona a pasta que você quer instalar o GTA. E dê next de volta, vai pedir se você quer registrar online, você diz que não. Se você quiser criar depois, se você quer criar um diretório na área de trabalho, sim ou não. Então do mesmo jeito você vai colocar não. Aí next e vai começar a instalar. A hora que terminar de instalar, você vem aqui. Esse GTA aqui é o crack, você puxa para a pasta, copia ele. Opa, copiou. Vai lá no local do arquivo do GTA, colhe, copiar e substituir. Aí a tradução para português BR, você vem aqui, avançar, sim, avançar, e ele vai procurando os componentes instalados onde foi instalado o teu GTA. Aí você completa ele aqui. O meu tem 2xe, o meu tem o do crack, que é pra craquear, e o da pasta do GTA, que já está instalado. Então você aperta em um dos dois, que é pra ser o primeiro, né? Que ele vai estar na pasta da Rockstar Games, GTA San Andreas, onde você instalou, ou outro diretório onde você instalou, e dá OK. Eu não vou ir porque o meu já está traduzido. E é isso aí. Tá instalado, só jogar normal, baixar o sub ali pra quem quiser jogar online e joga normalmente. Obrigado por assistir minha videoaula. Tech Tutoriais aqui pelo seu segundo vídeo. Desculpe se eu tô meio nervoso. Então é isso. Se você gostou do vídeo, dê seu like.
Se não gostou, dê seu dislike, comente o que você achou do vídeo, se eu te ajudei em alguma coisa. Se inscreva no canal se você quiser para receber mais vídeos sobre tutoriais. Eu posso estar gravando tutoriais do que você precisar, é só comentar aí nos vídeos. E beleza, um abraço, falou, fui.